Bem, pessoal, vou estar falando agora da instalação de fonte no sistema operacional Windows. E vou também falar sobre a instalação de plugins ali, que são os filtros, né, utilizados no GIMP. Então, vou começar aqui primeiramente falando dos sites de fontes. Esse site da fonte é um site que eu mais utilizo aqui para baixar fontes. Então, vou abrir aqui uma nova guia. Bom, com relação às fontes, eu já falei em um momento anterior, que nós temos dois tipos, são as fontes com serifa e sem serifa, né? Fontes com serifa são aquelas com detalhes, né? Por exemplo, caligrafia, qualquer outra aí, essas com detalhe. E as fontes sem serifa, que são aquelas fontes mais comuns, sem detalhes, como Times New Roman, como Arial e dentre outras aí, sem muito detalhe. Aqui no site, a gente tem, no site da fonte.com, a gente tem aqui, por exemplo, ela por categorias, tá? Por exemplo, aqui tem uma aqui, por exemplo, de desenhos. Quando a gente clica, vou voltar aqui, vou escolher outra aqui de desenho, que a gente utiliza muito ela como se fosse imagem. Aqui, natureza, por exemplo. Vocês podem observar que essas fontes são em forma de imagens, tá? Então você pode estar utilizando também dentro do seu design ali, de acordo com o que você vai utilizar. E quando você baixa essa fonte ali, você vai estar disponibilizando para todos os aplicativos, seja ele o Word, PowerPoint, ou dentro do GIMP, ou do Core, ou do Inkscape, ou do Photoshop, porque ele vai estar disponível ali para todo o sistema, tá? Então vou voltar aqui e vou escolher uma fonte. Procurar aqui uma fonte. Vou procurar uma manuscrita aqui. Vou retornar. Bom, pronto. Vou baixar essa aqui, a Dolly Bright. É uma fonte manuscrita bem bonita. Então, vou clicar aqui em baixar. Quando você baixa, pessoal, ele vai te pedir aqui, você vai baixar, você tem que marcar uma opção no navegador ali para determinar onde você vai escolher, tá? Tá lá no menu aqui, você vai aqui em configuração, opções, e você marca essa opção de download aqui, sem perguntar onde salvar arquivos, tá? Para você escolher onde você vai salvar. Então, vou baixar aqui, vou clicar OK, para escolher a pasta. Bom, eu criei uma pasta aqui chamada fontes, eu criei duas, tá? Fontes e plugins. Então, vou baixar ela aqui, já tem outras ali baixadas. Vou clicar em salvar. Quando você vai baixar uma fonte, ela vem, uma fonte ou plugin, geralmente ele vem compactado, tá, pessoal? Eu coloquei aqui o link para você baixar um aplicativo chamado Enra. É ele que permite ele fazer a descompactação dos arquivos baixados, tá? Então eu vou agora descompactar. Ele já baixou, porque ela é bem pequena, né? Vou clicar aqui nessa fonte. Clico com o botão direito, extrair para, ele vai criar uma pasta aqui com a fonte descompactada. Então, voltando aqui, eu vou descendo agora, mostrando aqui para vocês, né, como é que é o processo aí que eu estou fazendo. Descompactar, que você pode baixar, conforme eu já falei, baixar o WinZip, o WinRAR, ou o WinZip ou o WinRAR, mas ali eu coloquei o link do WinRAR, ou o setzip também, tá? Para você descompactar esse arquivo. Então, agora o próximo passo é selecionar os arquivos da pasta, né, que tem lá. Vamos selecionar aqui. Bom, aqui não há necessidade de eu selecionar esse PDF, né, pessoal? Ali. Então, eu vou selecionar só essas duas aqui, correto? Aqui, pessoal, eles são várias variações. Na verdade, aqui a fonte só é essa primeira, tá? Aqui é só um PNG. Então, a fonte só é essa. Nesse caso aqui dessa fonte, ó, Chicken Pie, vocês podem ver que todos eles são fontes. Por que vem esse pacote de fontes ali? Que é justamente aquela mais negrita, itálico, tá? Sublinhada. E isso aqui é uma configuração para cada fonte. Então, aqui somente uma é fonte. Eu copio, que é o próximo passo agora que eu estou falando. Vou copiar aqui, pressionar Ctrl+C, eu clico com o botão direito do mouse.
E agora eu vou abrir o painel de controle, né? Pressiono a tecla Windows, digito painel, abro o painel de controle. E no painel de controle eu tenho vários aplicativos. O que eu vou escolher aqui é a opção fontes, tá? Opção fontes. E agora ou você clica com o botão direito numa área livre, clica colar ou usa as teclas Ctrl V. Vou clicar em colar. Deixa ele instalando ali. Pronto. Essa fonte é uma fonte simples, tá? Aqui essa parte de fontes, você pode excluir fontes ou adicionar várias, né? A fonte que você acha desnecessária ali, você pode estar excluindo também, tá? Então já colei ali, vou fechar. Esse é o passo que eu estou explicando. E agora nós vamos testar a fonte instalada no GIMP. Bom, o exemplo que eu utilizei aqui é a fonte Chicken. Eu já havia até baixado ali, inclusive ela já está também dentro da pasta fontes. Então venho aqui, vou criar uma nova imagem em branco. Nova, Ctrl N. Vou botar um tamanho pequeno aqui, 500 por 500, tá? E agora eu vou pegar a ferramenta fonte. Ela já está selecionada. Aqui eu escolho a cor nessa janela fonte. Aqui eu tenho o tamanho, aqui eu tenho o tipo de fonte. E aqui eu tenho a altura da linha da fonte. Aqui eu tenho mais outras configurações. Remover o estilo da fonte, né, para voltar, negrito, depende de cada fonte. Itálico, sublinhado e taxado. Algumas fontes, conforme eu já mostrei ali na fonte Chicken, vocês podem ver aqui, ó, essa fonte Adoralha, ela só tem um tipo ali, tá? Ela não tem negrito. Já a fonte Chicken, observe que ela tem 4 aqui, ó. Então, ali é uma fonte que pode ser negritada. Algumas fontes não permitem ser negritadas, tá? Então, eu vou voltar lá. E aqui eu escolho aquela fonte lá, né? A fonte que eu coloquei foi a fonte Adoli. Então, pego aqui a ferramenta de texto. Esse aqui é o kernel, tá, pessoal? Esse aqui é a altura e esse aqui é a largura, tá? Entre as linhas do texto. E esse aqui é a cor. Aqui é o tamanho que você pode escolher o tamanho da fonte, tá? Se é em polegadas, em milímetro, em pontos, em centímetros, em metros, e aí vai, tá? Mas o padrão é pixels. Bom, aí aqui eu escrevo a fonte, seleciono, e agora eu venho aqui e escolho a fonte. Tem duas formas. Ou eu clico aqui para escolher, ó, né? Posso digitar direto ali a fonte. Adoli. Nesse caso aqui, pessoal, ela não apareceu em virtude de eu já ter baixado antes. Eu tenho que fechar o Photoshop, ou GIMP, quero dizer, desculpa, para poder voltar a visualizar a fonte. Você tem que baixar a fonte, colocar ela, abrir o GIMP para que ela possa aparecer na lista de fontes. Por esse motivo que ela não estava aparecendo ainda. Então vou abrir aqui. Vamos aguardar aí o carregamento. Enquanto ele carrega, o próximo passo agora que eu vou mostrar, é o download de filtros, tá? Vou subir aqui um pouco. Bom, tem um filtro aqui que eu vou mostrar, que é o filtro Persianas. Eu mostrei, coloquei outros links aqui, ó, para baixar diversos links. E deixei também aqui, pessoal, uma documentação com exemplos de alguns filtros, tá? Vou abrir uma nova janela, esse link aqui, vou abrir o outro também. E vou abrir essa documentação aqui com os exemplos de alguns filtros. O filtro é um plugin que ele é utilizado para você estar aplicando efeitos ali numa imagem, né, que você pode estar colocando, tá?
Então já carregou aqui, já retorno, então vou colocar aqui um novo, coloco 500 por 500. Pronto. E agora eu pego a ferramenta fonte, venho aqui e coloco vou digitar as primeiras letras, né, pessoal, ele já vai aparecer. Correto? Aí agora eu escrevo. Você pode digitar aqui a letra A ou a letra correspondente à inicial da fonte, né? Aqui já aparece a Dolly Bright. Então seleciono e coloco ela lá. Pronto. Essa aqui é a fonte, tá? Vou aumentar um pouco o tamanho dela. Essas fontes variam muito de tamanho, tá, pessoal? Às vezes você acha que o tamanho vai ser igual às outras, mas não é. Então tá aí a fonte Adora. Bom, então, voltando aqui na parte de filtros, eu coloquei aqui, por exemplo, um site que tem vários filtros, ó. Explicando passo a passo aqui onde você pode, o tipo de filtro, né, ó. Vocês podem clicar, onde pode ser, aqui tem alguns exemplos da aplicação desses filtros, certo? Diversos filtros aí que podem ser baixados. Aí ele vai dizer qual a finalidade de cada um aqui. Aí você pode baixar o filtro, né? Pode baixar qualquer filtro desse para estar aplicando. Cada um tem uma função diferente. E aqui eu tenho um outro pacote de filtros, ó, que você pode estar baixando também, né? Aqui nesse link para estar utilizando. Nossa documentação de filtros aqui, ele é direto do docs.gimp.org, que é um fórum, na verdade, do GIMP, né? Tem um fórum também do GIMP, que também tem. E aqui é onde ele vai estar mostrando alguns efeitos de filtro, né? Por exemplo, aqui, esse aqui, o Gaussian Blue, fica meio ofuscado. O Selective Blue, alguns. Aqui o Pixelize, aqui o Circular Motion, o Linear Motion, e vai ter outros aqui que você pode estar avançando, inclusive olhando a parte de alguns filtros aí, tá? Então tem diversos filtros aí, você pode voltar, avançar. E aí tem toda a documentação sobre os filtros aqui também, né? Ó. A parte de capítulo somente falando desses filtros aí, ó. Você pode estar conhecendo mais detalhes sobre esses filtros que a gente está aplicando. Aí cada um aqui é um tipo de efeito que você vai estar aplicando ali, né, na sua imagem. E aqui tem alguns exemplos de usabilidade de filtro, e o que eu quero mostrar para vocês é o filtro Persianas. É um filtro que ele não vem no GIMP, nessa versão aqui, né? Se você quiser saber a versão do GIMP, você vem aqui no GIMP, ó, ajuda, e aí você tem aqui sobre o GIMP. É a versão que eu tenho aqui baixada, que eu já mostrei aí para vocês, é a 2.10.18, é a última versão aí que foi lançada pelos desenvolvedores do GIMP, né? O GIMP é um aplicativo open source, né? E aqui eu vou baixar aqui esse filtro do fórum do GIMP. Então vou abrir uma nova guia. Qual a finalidade desse filtro? É justamente você fazer o efeito de raios de sol, tá? Então ele é muito utilizado ali, aí utiliza ele e outro filtro também, que é o Ondas para aplicar. Então aqui eu vou baixar ele, clico nele, e aí eu vou voltar aqui na pasta anterior, coloquei plugins, e aí coloco para salvar. Bom, depois de salvo, agora eu vou fazer o processo de descompactação, né? Vou descompactar, extrair para Blinks, esse é o nome dele em inglês. E aí, a partir de agora, eu vou copiar. É justamente o que eu estou explicando agora nesse passo aqui, ó. O próximo passo para você colocar esse plugin diretamente lá no GIMP.
Então, no GIMP ele vai aparecer lá, tá? Quando você coloca na pasta certa. E aí, esse processo eu já fiz, que foi o download, né? Aqui. Agora eu vou copiar o arquivo, já copiei. Ctrl C. Copio. Agora eu vou abrir o disco local C. Venho aqui neste computador e posso vir aqui também direto, tá? Disco local C. Depois do disco local C, você vai agora abrir a pasta usuários. Vamos abrir aqui a pasta usuários. Na pasta usuário, você vai clicar o usuário que você tem aqui. Por exemplo, aqui eu tenho o suporte. É o usuário que eu estou utilizando. Então, eu vou clicar nele. E agora, essa pasta aqui, pessoal, ela geralmente vem oculta, tá? Ela está aqui no menu exibir. Ó, ela está oculta. E para você exibir ela, você tem que vir no menu exibir itens ocultos, tá? É uma pasta ppdatas. É a pasta onde fica instalado o GIMP, tá? Vou clicar nela aqui. Vou na pasta Home. Depois da pasta Home, eu vou na pasta GIMP 2.10. E em seguida eu abro a pasta Plugins. E aqui eu colo. Eu já tenho ele aqui colado. Eu venho e colo. Ele vai dizer que eu já tenho ele aí. Tá? E aí é onde a gente cola todos os plugins. Bom, então voltando aqui no material, estou explicando passo a passo aí que você vai ter que fazer. Sem esquecer de voltar a ocultar os arquivos, tá, pessoal? Não pode esquecer, porque senão ele vai ficar aqui visível. Então, vou desmarcar itens ocultos. E aqui o plugin é o filtro Persianas, né, que eu já havia falado ali. Então, onde é que esse filtro fica? Ele fica dentro de distorções, tá? Então, aqui a gente vem no GIMP, eu já havia colocado ele ali, para ganhar tempo. Filtros, distorções, e aí eu tenho aqui o Persianas. Num outro momento, na próxima aula, eu vou mostrar aí como é que a gente utiliza ele. Bom, e aqui nós temos vários outros filtros, né, pessoal? Ó. Aqui na opção de filtros tem reiniciar todos os filtros e aí tem vários outros aí. Você pode dar uma olhada depois ali naqueles exemplos que eu coloquei nos links, né? Que você pode estar utilizando ali, ó, que cada um faz. Já deixei o link ali. Você pode estar clicando ali, ok? Então, no mais é só. Qualquer dúvida, pergunta, só fazer lá no grupo.